O desacreditado que virou lenda, todos zoavam ele, só não sabiam que ele se tornaria o rei do futebol. Edson, conhecido como Pelé, cresceu em Três Corações, uma pacata cidade do interior do Brasil. Desde muito jovem, sua paixão pelo futebol era evidente. Ele passava horas a fio nos campos improvisados da região, jogando com os amigos e aperfeiçoando suas habilidades. Seu talento natural era impressionante. Edson tinha um controle excepcional da bola, driblava com agilidade e tinha um chute potente e preciso. Sua técnica e habilidade em campo começaram a chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Logo, um olheiro do Santos Futebol Clube, uma equipe de renome no Brasil, ouviu falar das proezas de Edson. Empolgado com a oportunidade de mostrar seu talento em um clube profissional, Edson aceitou a oferta e se juntou ao Santos. Aos poucos, ele começou a se destacar nos treinos e nas partidas, impressionando seus companheiros de equipe e a comissão técnica. Não demorou muito para que ele ganhasse o apelido de Pelé, um nome que ficaria gravado para sempre na história do futebol. No Santos, Pelé teve a oportunidade de jogar ao lado de outros grandes talentos e sob a tutela de treinadores experientes. Ele absorvia cada ensinamento e aprimorava seu jogo a cada dia. Sua velocidade, agilidade e visão de jogo eram incomparáveis. Com isso, Pelé conquistou a posição de titular e se tornou o principal destaque da equipe. Sua carreira no Santos foi marcada por inúmeras conquistas. Ele liderou a equipe a vitórias em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Pelé marcou gols incríveis e proporcionou jogadas espetaculares que enchiam os estádios e encantavam os torcedores. Sua presença em campo era magnética, e todos os olhares se voltavam para ele. A fama de Pelé começou a ultrapassar as fronteiras do Brasil. Seus feitos chamaram a atenção de outros países e ele se tornou uma referência do futebol mundial. Aos poucos, sua habilidade e talento lhe renderam convocações para a seleção brasileira, onde ele teria a oportunidade de representar seu país em competições internacionais e enfrentar os melhores jogadores do mundo. Foi assim que o jovem Pelé, nascido em uma pequena cidade brasileira, começou a trilhar o caminho para se tornar uma lenda do futebol. Sua história estava apenas começando, e o mundo mal poderia esperar para testemunhar suas conquistas extraordinárias e seu legado duradouro no esporte. Depois de se juntar ao Santos Futebol Clube, Pelé mergulhou de cabeça em sua jornada no futebol profissional. Ele se dedicou intensamente aos treinamentos, buscando aperfeiçoar cada aspecto de seu jogo. Sua determinação era evidente, e sua vontade de vencer era insaciável. O jovem atacante tinha uma ética de trabalho exemplar. Ele estava sempre presente nos treinos, sendo o último a sair do campo. Pelé se esforçava para desenvolver sua resistência física, sua técnica e sua capacidade de tomar decisões rápidas e inteligentes em campo. Além de treinar arduamente, Pelé também se dedicava a estudar o jogo. Ele assistia a vídeos de partidas, analisava jogadas de outros jogadores, estudava táticas e estratégias. Essa combinação de esforço físico e conhecimento tático o tornava um jogador completo e imprevisível. Com o tempo, Pelé se destacou nos treinos e começou a ganhar espaço nas partidas oficiais. Seu talento natural era inegável, e ele rapidamente conquistou a confiança dos companheiros de equipe e da comissão técnica. Sua habilidade de driblar os adversários com facilidade e finalizar com precisão colocava o Santos em uma posição vantajosa em todas as partidas. À medida que Pelé se tornava mais conhecido, a pressão sobre ele aumentava. Mas ele não se deixava abalar. Ao contrário, ele utilizava a pressão como motivação para se superar a cada jogo. Sua mentalidade vencedora e sua confiança inabalável o ajudavam a enfrentar qualquer desafio com serenidade. Pelé era um jogador completo, capaz de brilhar tanto individualmente quanto em equipe. Ele tinha uma capacidade única de criar jogadas, com passes precisos e visão de jogo apurada. Seus dribles desconcertantes eram uma marca registrada, e sua velocidade deixava os defensores para trás. Essa combinação de talento, dedicação e trabalho árduo fez com que Pelé se tornasse um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Sua passagem pelo Santos Futebol Clube marcou o início de uma carreira lendária, que o levaria a conquistar títulos e prêmios incontáveis, além de ganhar o coração de fãs em todo o mundo. A carreira de Pelé no Santos Futebol Clube atingiu alturas extraordinárias. Ele se tornou uma figura icônica do clube e do futebol brasileiro. Seus feitos dentro de campo não apenas impressionavam,
mas também inspiravam milhões de pessoas em todo o país. Com a camisa do Santos, Pelé conquistou vários títulos importantes. Ele liderou a equipe a vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil. Além disso, o Santos também triunfou na Taça Brasil, um torneio nacional de grande prestígio na época. Os gols de Pelé se tornaram uma parte essencial das vitórias do Santos. Seu faro de gol era impecável, e ele tinha uma precisão invejável ao finalizar. Não importava se estava de pé na esquerda, pé na direita ou de cabeça, Pelé encontrava o caminho para as redes adversárias com facilidade. Sua habilidade de drible era lendária. Ele desafiava os defensores com jogadas imprevisíveis e deixava seus oponentes no chão. Os torcedores ficavam maravilhados com suas fintas rápidas e sua capacidade de passar pelos adversários como se fossem fantasmas. Não demorou muito para que a fama de Pelé ultrapassasse as fronteiras do Brasil. Ele começou a ser reconhecido internacionalmente como um dos melhores jogadores do mundo. Seus feitos dentro de campo levaram a ser convocado para a seleção brasileira, onde ele teria a oportunidade de brilhar ainda mais. Em 1958, com apenas 17 anos, Pelé foi convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo. Na Suécia, ele mostrou ao mundo seu talento excepcional. Seu desempenho foi impressionante, e ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. A conquista do título mundial com a seleção brasileira foi o ápice da carreira de Pelé até então. Ele era um herói nacional, adorado por milhões de brasileiros que se encantavam com sua magia nos campos. Sua habilidade, carisma e humildade o tornaram uma figura inspiradora para jovens aspirantes a jogadores de futebol. A partir daquele momento, Pelé se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Sua carreira continuou a brilhar, conquistando mais títulos, prêmios individuais e quebrando recordes que pareciam inatingíveis. Ele se tornou uma lenda viva do futebol, reverenciado e respeitado em todo o mundo. O terceiro parágrafo é o início de uma trajetória ainda mais gloriosa para Pelé, onde seu talento e habilidades extraordinárias o levariam a conquistar ainda mais feitos incríveis e deixar um legado eterno no mundo do futebol. Mas não foram apenas os torcedores do Santos que ficaram impressionados com o talento de Pelé. A seleção brasileira de futebol o convocou para representar o país em competições internacionais. E assim, em 1958, com apenas 17 anos, Pelé foi para a Suécia disputar sua primeira Copa do Mundo. Naquele torneio, Pelé mostrou ao mundo todo o seu talento. Ele marcou gols espetaculares e se destacou como um dos melhores jogadores do campeonato. O Brasil conquistou o título mundial pela primeira vez, e Pelé se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. A fama de Pelé se espalhou rapidamente, e ele se tornou uma verdadeira lenda do futebol. Ele conquistou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 1958, 1962 e 1970, e se tornou o maior artilheiro da história do futebol, com mais de 1000 gols marcados. Além de suas conquistas individuais e coletivas, Pelé sempre foi conhecido por seu espírito humilde e generoso. Ele usou sua fama e influência para promover causas sociais e ajudar os menos favorecidos. Pelé se tornou um embaixador do futebol brasileiro e um símbolo de esperança e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, Pelé encantou multidões com sua habilidade e carisma. Ele provou que, mesmo vindo de origens humildes, é possível alcançar grandes feitos através do trabalho duro, da paixão e do comprometimento. Assim, a história do Rei Pelé se tornou uma lenda eterna no mundo do futebol, e seu legado continua a inspirar gerações de jogadores e fãs do esporte. Sua trajetória é um exemplo de determinação, talento e amor pelo jogo, e jamais será esquecida.